Então, hoje a gente vai continuar a ver o nosso conteúdo sobre ponteiros e vetores. Então, são ponteiros, né? Na verdade, hoje a gente começa a parte de vetores. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da nossa aula, vocês podem perguntar aqui no chat, ou vocês podem interromper mesmo com vídeo, com áudio, tá? E aí a gente vai tirando essas dúvidas. Lembrando, a ideia aqui na nossa aula é que a gente consiga seguir de maneira semelhante à sala de aula, mas eu sei que realmente não é a mesma coisa, mas eu gostaria que vocês tentassem sempre prestar atenção, tirar suas dúvidas à medida que elas forem aparecendo, e vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível. Eu vou colocar mais uma lista de exercícios disponível para vocês, tá? Eu esqueci de falar na nossa última aula, mas a gente já tem um monitor definido na disciplina. Eu consegui para uma das turmas, e aí ele vai poder atender todos vocês. E assim que a gente voltar à normalidade, esse atendimento vai ser presencial. Enquanto não nós estivermos nesse período de isolamento, eu vou combinar com ele para que ele possa marcar algum horário até pelo EAD, ou pelo AVA, né, no chat, ou aqui no Meet, qualquer outra ferramenta que vocês acharem mais interessante, tá bom? Assim como a gente fez nas aulas anteriores, eu vou tirar a minha imagem para facilitar a nossa visualização aqui, para não ficar muito pesado o vídeo, e qualquer dúvida é só me interromper, certo? Vou colocar a apresentação aqui, pessoal. Todos estão enxergando a apresentação? Certo. Então, eu vou tirar a câmera aqui, pessoal. Bom, então vamos lá. Hoje a gente começa a ver, pessoal, a utilização de ponteiros com vetores, tá? Bom, quando a gente está trabalhando com as linguagens C e C++, né, principalmente a C++, que nessa nossa disciplina é o nosso foco, a gente pode trabalhar com ponteiros também utilizando expressões aritméticas, tá? Expressões de adição e de subtração. E aí, os ponteiros, eles vão estar apontando para elementos dos vetores. E essas operações de adição e de subtração vão ser responsáveis por alterar o posicionamento desses ponteiros ao longo dos vetores, tá? Então, o uso de ponteiros é uma maneira alternativa que nós podemos utilizar para trabalhar com vetores e seus índices também. Ponteiros e vetores, como vocês vão ver ao longo dessa aula, são muito relacionados em C, C++. E se a gente focar no uso de de ponteiros, quando estivermos lidando com vetores, em geral o programa executável vai ser mais eficiente. A manipulação de ponteiros, no lugar da utilização de índices entre os colchetes, como nós usualmente trabalhamos, tende a ser mais eficiente, tá? Bom, então vamos ver esse exemplo aí, pessoal. Suponha que nós tenhamos declarado essas duas variáveis aí, que estão nesse quadradinho, que eu não sei que cor é. Eu acho que cinza, um cinza azulado, verde, depende de quem vê, né? Então eu declarei uma variável V. O que essa variável V é? Ela é um vetor com 10 inteiros. Tá? O que significa um vetor, pessoal? Significa que foi alocado espaço contíguo na memória para armazenamento de 10 inteiros. E aí eu chamo esse espaço todo de V. Tá? Isso é a notação de ponteiro, de vetores. Se eu quiser, em algum momento, me referir a apenas um elemento desses vetores, como a gente tem visto até o momento, o que eu faço nada mais é que utilizar entre colchetes o índice desse elemento dentro do vetor. Em C, C++,
O índice começa em 0. Bom, a segunda variável se chama P. E o que ela é? Pelo fato de ter esse asterisco antecedendo o nome dela, ela é um ponteiro. E como ela está aqui antecedida do tipo inteiro, é um ponteiro para inteiro, tá? Então, o que foi feito no momento que declaramos essa variável? Foi gerada, foi especificada uma quantidade necessária de memória e foi alocada essa quantidade para que eu armazene um endereço, tá? Então, esse P aqui, dependendo da arquitetura, se for uma arquitetura de 32 bits, ele tem 32 bits. Se for uma arquitetura de 64 bits, ele tem 64 bits. E ele vai armazenar um endereço. Lembrando, nas linguagens C, C++, eu tenho que dizer endereço para que tipo de dados? Para o inteiro, tá? Apesar de todos os endereços terem 64 bits, vamos fixar em 64 agora nas arquiteturas mais atuais, né? Que a gente utiliza mais. Então, esses 64 bits é o endereço, e eu estou especificando que vai ser endereço de inteiro, tá? Bom, e aí, pessoal, eu posso fazer o quê? Dado que isso aqui é um conjunto de 10 inteiros seguidos, eu posso me referir a apenas um dele. Então, eu posso fazer após essa declaração, por exemplo, com que o P aponte para o primeiro elemento do vetor. Como que eu faço isso? Qual que é o primeiro elemento do vetor? É o V0. Então, eu vou pegar o endereço dele e vou atribuir a P. Tá? Então, isso aqui faz com que eu consiga fazer P apontar para o primeiro elemento do vetor, como a gente vê aqui nesse slide. Depois que eu fiz aquela atribuição, a minha variável P, que é um ponteiro, está apontando para o primeiro elemento do meu vetor V, certo? Bom, aí eu posso fazer, por exemplo, a utilização do operador de indireção, o asterisco, e aplicá-lo ao P para acessar a variável para a qual P aponta, que é o V0. Então, se eu fizer asterisco P recebe 5, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que o conteúdo da variável apontada por P, que é o V0, receba 5. Então, isso aqui é equivalente a eu fazer V0 recebe 5, tá? E aí, o resultado desta instrução, após a sua execução, é que nós vamos ter um vetor assim, tá? Bom, então, para que eu estou vendo isso? Eu estou vendo isso, essa definição que eu posso utilizar ponteiros para andar dentro de vetores, para dizer que eu posso trabalhar também, e é o que a gente vai ver a partir desse momento, com aritmética de ponteiros, ou aritmética com endereços, aritmética com ponteiros ou com endereços. E aí utilizar P para acessar outros elementos do vetor, tá? O C++, assim como o C, possibilita 3 formas de aritmética com ponteiros, pessoal. A adição, em que eu somo um número inteiro a um ponteiro, e a gente já vai ver como que vai funcionar. A subtração, em que eu subtraio um número inteiro de um ponteiro. E a subtração também, em que eu subtraio um ponteiro de outro ponteiro. E a gente já vai ver qual que é o funcionamento de cada uma dessas 3 operações, tá? Então, adição de inteiro a ponteiro, subtração de inteiro de ponteiro e subtração de um ponteiro para outro ponteiro, tá? Subtração de 2 ponteiros. Bom, então vamos ver aí como que vai funcionar tudo isso. Só um momentinho, pessoal. Pronto, voltei. Era uma gatinha pedindo para sair. Bom,
Então, o que vai acontecer? Vamos continuar ali com os nossos slides, né? Então, suponhando é ótimo, né? Supondo que nós tenhamos declarado as seguintes variáveis, ó, declarei 4 variáveis. O V é um vetor de inteiros com 10 posições. O P, que é um ponteiro para inteiro. O Q, que também é um ponteiro para inteiro. E o I, que é o inteiro, tá? Se eu fizer P apontar para o elemento V, I, então, ó, agora nós já vamos ver como que vai funcionar a soma, tá? A adição. P mais J apontará para VI mais J, tá? Então, eu posso fazer o P apontar para um elemento qualquer do meu vetor, fazendo ele receber o endereço daquele elemento, e aí o P mais o J é a mesma coisa que se eu tivesse somado J ao índice do vetor para o qual ele aponta inicialmente. Vamos ver funcionando? Então, vejam aqui, ó. Então, eu fiz o P, olha aqui, letra A. P recebe endereço de V2. Então, isso aqui fez com que P apontasse para o elemento de índice 2 dentro do meu vetor V, ok? Somente essa instrução. Aí eu fiz o Q, que é também um ponteiro para inteiros, receber P mais 3. O que significa isso? Os dois são ponteiros, tá? Tanto Q quanto P. Se P aponta para o endereço, para o elemento do índice 2 do vetor V, no momento em que eu faço P mais 3, eu estou fazendo com que o Q receba o endereço para o qual P aponta, mais 3, tá? Mais 3 o quê? 3 inteiros depois. Então, quando a gente faz a soma de um inteiro a um ponteiro, o que vai acontecer é que ele vai obter outro endereço. Que endereço? O endereço de 3 inteiros após o P. Resumindo, se o P está apontando para o 2, um inteiro seria o índice 3, 2 inteiros seria o índice 4, 3 inteiros seria o índice 5. Então, ele apontou essa soma de um inteiro a um ponteiro, faz com que nós obtenhamos o endereço de 3 posições para frente, levando em consideração o tipo do dado para o qual o ponteiro aponta, tá? Então, como esses dois ponteiros apontam para inteiros, quando eu faço P mais 3, eu estou pegando o inteiro, o endereço do inteiro para o qual P aponta, e estou indo 3 inteiros para frente. Então, no caso de um vetor, são 3 posições para frente. Então, como P aponta para V2, o Q vai apontar para V2 mais 3, ou seja, V5. É exatamente isso que aconteceu aqui na letra B. Entenderam isso, pessoal? Alguém me perguntou aqui. Não, Otávio, não, assim, o Otávio perguntou se eu comentei algo a respeito da P1. Como a gente já tinha conversado no começo da nossa disciplina, da disciplina à distância, né, que nós estamos fazendo, eu vou esperar mais algumas definições, eu vou ver o que vai acontecer, e a princípio as nossas provas estão em pause, tá? Então elas estão esperando. Por quê? Porque eu gostaria de, logicamente, fazer essa prova presencial, tá? Porque a gente vai ficar lá no laboratório, todo mundo junto, eu explico melhor as questões para vocês, vocês podem tirar alguma dúvida de interpretação com mais facilidade comigo, tá? Agora, a nossa previsão inicial do retorno é agora dia 7 de abril. Não sei se vai realmente ocorrer, tá? Porque alguns governos, né, já mudaram essa data de retorno do nosso isolamento. Então, eu vou esperar. Agora, se a gente perceber que vai prorrogar demais esse período, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que pensar em alguma alternativa para realizar essas avaliações, tá?
Dependendo de onde a gente chegar agora no conteúdo, o que eu vou fazer é passar o trabalho. Então, eu passo o trabalho prático para vocês começarem já a fazê-lo, e a gente pode alterar essas datas, adiantar o trabalho prático para vocês já poderem fazer o trabalho e deixar as provas para quando a gente voltar. E aí eu aviso vocês, tá? Eu estou conversando com os outros professores de programação 2. Na verdade, estou conversando com a Graziella, né? E a gente está pensando em fazer dessa maneira, inicialmente. Qualquer outra recomendação, eu vou avisá-los com antecedência, tá? Não vai chegar e eu vou falar, ó, pessoal, a prova vai ser amanhã, tá? Certo, Otávio? Então tá, pessoal. Então, continuando aqui, qualquer coisa podem perguntar, tá? Todo mundo entendeu essa questão da aritmética de ponteiros? Primeiro exemplo. Então, quando eu somo, eu estou deslocando endereço, tá? No momento que eu coloquei mais 3, mas eu somei com um ponteiro, o que ele fez foi mais 3 inteiros para frente. Então, por exemplo, se o inteiro ocupa 4 posições de memórias consecutivas, e esse endereço do V2 fosse a posição 1000, quando eu faço P mais 3, o que vai acontecer é que ele vai para o próximo inteiro, seria o 1004, depois o outro, 1008, e por fim o terceiro inteiro, que estaria na posição 1012, tá? Então, Q, apesar do P ser 1000, o Q seria igual a 1012, tá? Bom, e na letra C, eu fiz P receber P mais 6. Então, vejam que eu vou sobrescrever o valor de P. Então, se P estava apontando para o endereço 2, P mais 6, ele vai apontar para o endereço 8. Endereço não, né? Para o elemento do índice 8. E aí, o P vem para cá, tá? Então, percebam que eu consigo andar no meu vetor V, utilizando ponteiros, e aritmética com ponteiros, certo? Bom, então se eu fizer da mesma maneira, utilizando a subtração de um inteiro, a subtrair um inteiro de um ponteiro, se P apontar para o elemento VI, P menos J apontará para VI menos J. Muito parecido com a adição. Então tá aqui. Fiz o P, recebeu o endereço de V8. Ou seja, P está apontando para o elemento do índice 8 do meu vetor V. E aí eu faço Q recebe P menos 3. O que é esse menos 3? Andar 3 em 3 inteiros para trás. Então, se o P está aqui, 1, 2, 3 inteiros para cá, significa que o Q vai apontar para o índice 5 do vetor, para o elemento que está no índice 5 do vetor, que é a mesma coisa que eu fizer 8 menos 3, V5. E, de forma semelhante ao que nós fizemos na adição, eu estou fazendo P receber P menos 6. O que é P menos 6? É o P andando 6 inteiros para trás. Então, o P estava na posição 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vem para a posição 2. Tá? Então, o P vai apontar para V2 quando eu fizer isso aqui. P recebe P menos 6. Bom, todo mundo entendeu até então? Então, o que vocês têm que entender, pessoal, é que quando a gente está fazendo a utilização de adição e de subtração de inteiros em ponteiros, o que acontece é que eu estou deslocando esse ponteiro, fazendo com que ele aponte para endereços ou mais para frente ou mais para trás, mas equivalentes a inteiros. Então, se eu estou com um inteiro que ocupa 4 posições de memórias, estou fazendo o ponteiro apontar para a posição 1000. Se eu fizer P mais 1, ele vai para o endereço equivalente ao próximo inteiro, ou seja, ele vai para 1004. Se eu fizer P menos 1, ele vai para a posição anterior equivalente a um inteiro, que vai ser
como é 1000, né? 996. 4 de memória para trás, tá? Porque o inteiro ocupa 4 posições, certo? Então, depende do tipo do ponteiro. É por isso que nós temos mais uma motivação ainda de ter que especificar para que tipo de elemento um ponteiro aponta, para que essa aritmética de ponteiros funcione. Se o ponteiro pudesse apontar para qualquer tipo de dados, a aritmética de ponteiros não poderia ser usada de maneira tão simples, tá? Porque como que eu definiria essa soma? Ele vai pular quantas posições? Tá? Teria que ser sempre posição de memória, e aí eu teria que ficar me preocupando em entender para onde que ele está apontando para saber o resultado da operação. Dessa maneira, com a definição do tipo de dados para o qual o ponteiro aponta, a operação de aritmética com ponteiros fica bem definida. Eu sei exatamente qual é o resultado dela, independentemente do tipo de dados. Bom, vamos continuar. Qualquer dúvida é só perguntar, pessoal. Agora, nós temos a questão de subtrair um ponteiro do outro, tá? Quando um ponteiro é subtraído do outro, o resultado é a distância medida em elementos do vetor entre os ponteiros. Como assim? Bom, se P aponta para VI e Q aponta para um VJ, P menos Q vai ser igual a I menos J. A distância em elementos entre esses dois ponteiros. Vamos ver um exemplo? Tá aqui, ó. Eu tenho P e tenho Q. O Q está aqui apontando para o elemento na posição 1 do vetor, e o P está apontando para o elemento da posição 5 do vetor. Então, qual que vai ser o valor de P menos Q? Qual que é a distância para eu sair de Q até chegar em P? Quantos elementos eu preciso andar? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Então, P menos Q tem valor 4. Que é exatamente 5 menos 1. E a expressão Q menos P tem valor menos 4, tá? Porque 1 menos 5 vai dar menos 4. Então, eu não estou andando para frente, eu estou andando, nesse caso, como eu estou em Q, ó, eu teria, e o Q é menor, então esse Q menos P seria algo negativo, porque Q é menor do que P, ele está no endereço menor, tá? Então, essa configuração aqui que nós temos nesse vetor é caso eu tenha feito inicialmente o P apontar para o elemento 5 e o Q apontar para o elemento 1, tá? Bom, alguma dúvida na aritmética? Todos entenderam como que isso funciona, tanto a aritmética envolvendo inteiros quanto envolvendo somente ponteiros? Ok. Tá. Acho que alguém perguntou alguma coisa? Não. Só um sim. Além de fazer aritmética, eu também consigo comparar os elementos apontados por ponteiros, tá? Usando os operadores relacionais. Percebam que eu consigo comparar não apenas os elementos apontados pelos ponteiros, eu consigo comparar os ponteiros também. Então, eu posso utilizar os operadores relacionais menor, menor igual, maior, maior igual, igual e diferente. Bom, o resultado da comparação vai depender das posições relativas dos dois elementos no vetor. Por exemplo, ó, imagina que eu tenha feito essas duas atribuições, P recebe o endereço de V5 e Q recebe o endereço de V1. Pessoal, lembrando, tá? O vetor, no momento em que eu aloco, ele está armazenado em posições contíguas de memória, em que o elemento V0, logicamente, aparece antes do V1, que vai aparecer antes do V2, e assim por diante. Então, aqui, ó, eu estou fazendo P apontar para o elemento da posição 5 e Q apontar para o elemento da posição 1. Então, quem que está apontando para o elemento que aparece primeiro? O Q.
Então, se eu fizer essa comparação aqui, ó, essa expressão lógica, P menor ou igual a Q, isso aqui é falso. Por quê? Porque P está apontando para o elemento da posição 5, que vem depois do elemento da posição Q. Então, lembrando, P e Q armazenam endereços, o endereço armazenado em Q é menor que o endereço armazenado em P. Então, por isso, essa expressão lógica aqui é falsa. Agora, se eu verificar P maior ou igual a Q, essa expressão é verdadeira. Bom, e aí, pessoal, de posse dessas informações, nós podemos utilizar a aritmética de ponteiros para visitar elementos do vetor. Tá? Bom, nós vamos fazer isso fazendo com que um ponteiro receba o endereço do início do vetor. E aí, a gente incrementa esse ponteiro a cada passo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui nesse trechinho de código, daqui a pouco a gente já vai para o Dini para olhar. Aqui eu tenho uma função principal, aí eu aloquei um vetor v, com tamanho máximo, tem uma variável soma, e aí tem um ponteiro para inteiro. Olha o que esse código aqui vai fazer. Ele vai percorrer, a ideia desse código é percorrer o vetor e somar todos os seus elementos, tá? E eu quero fazer isso utilizando a notação de ponteiro. Então, para inicializar a variável soma, eu atribuo o valor 0 a ela, porque 0 é o elemento neutro da soma, e aí começo a fazer o percurso. Só que eu não vou fazer aquele percurso usual que nós faríamos, utilizando índices em V. O que eu vou fazer é utilizar o ponteiro P para me auxiliar a percorrer o vetor. Como? Vou fazer P apontar para o primeiro elemento do vetor, ou seja, P recebe o endereço de V0, e a cada passo eu vou incrementar P, P++. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai somar 1 ao ponteiro P ao final de cada iteração. Quando ele soma 1, pessoal, o que ele faz? Ele vai para o próximo inteiro, ou seja, para o próximo elemento do vetor. Então, na primeira iteração, ele começa apontando para o elemento da posição 0. Quando eu faço P++, na segunda iteração, ele vai estar apontando para o elemento da posição V1, e assim por diante. Qual que é a condição de permanência nesse for? P, vejam aqui, ser menor do que o endereço de V max. Vejam aqui, pessoal, que eu estou falando menor que o endereço de Vmax. Se ele está indo de posição em posição do vetor, saiu no V0, ele vai inicialmente na posição V0, depois na 1, depois na 2 e assim por diante, até chegar na posição max menos 1, que é uma posição válida do vetor, dado que o vetor tem max posições, tá? Chegou na posição max menos 1, vai fazer o que tem para ser feito dentro do for, vai incrementar o P. Ele vai para o endereço do Vmax, apesar de não fazer parte do vetor. Só que eu não vou tentar acessar o elemento, porque na hora em que eu for verificar a condição de permanência na iteração, que seria a que eu iria acessar o Vmax, eu vou verificar que o P não é mais menor do que o endereço do Vmax, e eu não tento acessar esse elemento, tá? Eu obter o endereço não é problema nenhum. O problema é se eu tentasse acessar esse elemento e esse elemento não me pertencesse. Como de fato não pertence, porque o vetor vai de 0 até max menos 1, tá? Então, enquanto P for menor que o endereço de Vmax, ele continua executando. E aí, vamos olhar o corpo do for. No corpo do for, eu simplesmente quero somar o elemento daquela posição. Como que eu faço isso? Eu faço soma, receber o valor acumulado até então, mais o conteúdo da variável apontada por P, que na primeira iteração é o V0, na segunda é o V1, e assim por diante, tá? Outra alternativa para eu fazer isso é utilizando um while, tá? Então, eu posso fazer aqui P
recebe o endereço de V0 e, enquanto P for menor do que o endereço de Vmax, soma mais o conteúdo da variável apontada por P, mais, tá? Mas isso aqui a gente vai ver depois, pessoal. Acho que eu nem deveria ter colocado esse trechinho de código aqui ainda, tá? Daqui a pouco a gente vê que isso aí também vai funcionar. A gente vê lá no código. Todo mundo entendeu até então? Aqui o Lucas perguntou: e se não existirem elementos em todo vetor? Eu estou considerando que tem, tá, Lucas? Sempre vai ter, que podem ser lixos, mas aqui nesse trechinho de código eu estou falando que existem elementos que eu inicializei em todas as posições do vetor. Se não existirem, eu vou até a posição n menos 1, tá? Eu não vou utilizar o max aí, eu vou utilizar até o final dos elementos do vetor, certo? Bom, eu vou abrir o Dini, pessoal, e aí vou compartilhar a tela do Dini com vocês. Só um momento. Vou deixar aqui já prontinho para vocês enxergarem, tá? Vou parar aqui o compartilhamento da tela e vou compartilhar o Dini. Todos estão vendo o Dini? Certo, pessoal. Então tá aqui. Esse trechinho de código, ele já tá. Tem bastante outras coisas que estão comentadas, porque eu já deixei pronto para a gente ir vendo de acordo com o que fosse aparecendo nos slides, tá? Então, como a gente acabou de ver, eu quero fazer um programinha em que eu tenho um vetor, esse vetor vai ser percorrido e eu vou somar todos os elementos armazenados nesse vetor, tá? Bom, para simplificar, eu estou definindo um tamanho max aqui e eu vou ocupar o vetor inteiro, tá? Então, para simplificar a nossa compreensão de código. Mas depois a gente vai fazer como a gente já costumava fazer, de alocar um valor bastante grande inicialmente, e aí ocupar só parte do vetor. Bom, aí, pessoal, eu tenho uma funçãozinha para me auxiliar, vou falar rapidamente sobre ela primeiro, que é imprimir vetor. A gente já fez uma função anteriormente para imprimir vetor, ela recebe o tamanho do vetor e o vetor, e ela simplesmente vai de posição em posição do vetor, imprimindo o elemento que está lá, tá? É um for de 0 até o n, né? Nesse caso aqui, quando a gente for chamar, a gente vai passar o próprio max, e aí eu mando imprimir o elemento de cada uma dessas posições. Bom, e ao final pulo uma linha. Só para me auxiliar para não poluir nosso código. Aí na main, eu declarei a variável i, uma variável v, que é do tipo vetor, que tem max posições, é um vetor com max posições, uma variável inteira soma, e uma variável p, que é um ponteiro para inteiros. Aí, vou até tirar vou colocar em comentário, tá? Ignorem isso aqui, por exemplo, por enquanto. Aí eu fiz um for, que vai de 0 até max menos 1,
e preenche com valores aleatórios do vetor. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente testar sem ter que ficar fornecendo entrada de dados, tá? A gente não vai fornecer nada aqui, a gente só vai imprimir resultados. Então, eu defini o max como 10, ele vai fazer um for que vai até 10, e aí nesse for ele vai percorrer o meu vetor e vai gerar um valor aleatório de 0 até 10, ó. Eu coloquei mod 11, possível resto de divisão por 11 é de 0 até 10. Então, vai gerar números de 0 até 10 e vai imprimir para mim o valor gerado, o vetor gerado. E aí está aquele trechinho de código que a gente viu na apresentação, ó. O código que efetivamente soma. Então, soma é inicializado com 0. Aí eu faço for. Nesse for, eu inicializo P, o endereço do primeiro elemento do vetor, ou seja, P recebe o endereço de V0. Enquanto o P estiver no endereço menor do que o endereço de Vmax, a cada iteração, eu vou fazer com que soma receba o valor que está armazenado lá até então, mais o conteúdo da variável armazenada em P, apontada por P, né? Mas soma vai receber o conteúdo de soma até então, mais o conteúdo da variável apontada por P, que inicialmente é V0, depois é V1, e até chegar no Vmax menos 1, que é a última posição do vetor, tá? E a cada iteração, P é incrementado. Isso aqui é equivalente a eu colocar P recebe P mais 1. Então, o P foi, somei 1 ao P, ou seja, ele foi para o próximo inteiro, que é o próximo elemento do vetor, tá? E aí, depois disso, pessoal, ignorem os comentários, tá? Vou até tirar daqui para a gente nem enxergá-los. Diminuir isso aqui um pouquinho. Eu imprimo o resultado da soma, tá? Todo mundo entendeu esse código? Bom, então vamos executar, tá? Como me ensinaram na aula passada, vou usar o terminal daqui mesmo. Então, CD. Opa. Estou aqui na nossa pasta, tá? Tem vários exemplos já deixei pré-digitados os nossos exemplos. E aí eu vou compilar esse que nós acabamos de ver, que é o exemplo 1, tá? Exemplo 1.cpp. Então, G++, menos WOL, exemplo 1.cpp, menos O. Vou criar aqui um EX1. Mais simples. Compilou. A gente pode, epa, ls. A gente vê que gerou o EX1 aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar bem o terminal também, né? Bom, então, ponto barra, EX1. Ó, então, ele veio aqui, criou o vetor com 10 posições, gerou aleatoriamente os elementos e utilizou esse lá, mandou imprimir, e utilizou esse laço para fazer a soma. Vejam aqui que ele gerou esses elementos aqui, e a soma desses elementos deu 43, ó. 11, continua 11, 17, 25, 28, 30, 39, 43. Então, realmente, ele foi capaz de fazer para nós a soma desses elementos, tá? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, vamos continuar então. Eu vou modificar depois esses slides, pessoal, para tirar esse while daqui, tá? Então, esse trecho de programa soma os elementos de um vetor.
eu vou voltar para a apresentação, tá? Parar um pouquinho com o Gini. Daqui a pouquinho a gente volta nele. E agora vamos para a apresentação novamente. Então, na hora em que eu fui fazer esse trechinho aqui para vocês, pessoal, eu copiei um pouco a mais. Não era para ter esse P aqui ainda. A gente já vai ver como que isso aqui funciona. Primeiro a gente vai ver os conceitos, tá? Bom, então eu posso combinar, se eu quiser, os operadores. Vocês viram que o P++ funciona. E nós vimos que utilizar o operador de indireção também sozinho também funciona. Mas eu posso combinar os dois, tanto o operador de indireção quanto com os operadores de incremento e decremento, tudo na mesma sentença, tá? Então, lembrando, esse incremento mais, decremento menos, em C, C++, ele tem duas possibilidades. Ele pode preceder a variável, ou ele pode vir depois da variável. Então, é o pós-decremento ou pré-decremento. E o pós-incremento ou pré-incremento. Bom, e como que vai funcionar? Vamos entender num exemplo novamente. Eu quero armazenar um valor no vetor, e então eu quero avançar para o próximo elemento. Usando o índice, a gente já sabe fazer. Eu posso fazer isso tudo na mesma instrução. Apesar de que eu, em sala, costumo separar as instruções para facilitar a compreensão, depois que a gente tem uma certa prática, às vezes a gente quer fazer simplesmente códigos mais curtos. Então, se eu quero armazenar um valor no vetor e depois já ir para o próximo elemento, eu posso utilizar essa instrução aqui para fazer isso diretamente, ó. VI++ recebe J. O que essa instrução faz? Faz o elemento da posição I do vetor V receber o valor J, e aí, após a execução dessa instrução, ao final dela, ele incrementa o I. Tá? Isso aí, utilizando o índice, mas a nossa aula não é sobre índices, é sobre ponteiros. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma coisa utilizando um ponteiro. Então, se P estiver apontando para o iésimo elemento do vetor V, a sentença correspondente utilizando ponteiro, ao invés de utilizar indexação, é asterisco P++ recebe J. Tá? Como assim? Ele vai pegar o conteúdo da variável apontada por P, vai fazer com que ela receba o valor J, e então vai incrementar o P. Tá? O mais, ele vai ser aplicado somente ao P, e não ao asterisco P. Tá? Por quê? Porque nós temos precedência do operador mais sobre o operador asterisco. Tá? Quando o compilador enxerga essa sentença aqui, bom, se o mais está depois, ele só vai ser executado ao fim da atribuição, tá? Depois que a atribuição tiver sido realizada. E a quem com mais vai ser aplicado? Ao P, tá? O conteúdo aqui, como esse operador de indireção, ele tem precedência inferior ao ele não vai influenciar no tá? Então, ele vai ser aplicado somente ao P. Então, isso aqui é equivalente a fazer isso aqui, ó. Asterisco P++ recebe J. Porque eu estou pegando o conteúdo da variável apontada por P, faço com que ela receba o valor J, e aí incremento somente o P. Preciso do parêntese? Não, como a gente já viu. Como o mais tem precedência, no momento em que ele for aplicado, ele só é aplicado ao P. Pessoal, é uma coisa hipotética, tá? Se o operador de indireção tivesse precedência, o mais teria sido aplicado ao conteúdo da variável apontada por P, tá? Mas não é isso que acontece. O operador de incremento e o de decremento também, eles têm precedência. Então, por isso, o mais é aplicado somente ao P. Então, se ele é aplicado somente a P, P é um ponteiro. Ele vai para a próxima posição do vetor, tá? Então, o valor da expressão asterisco P++ é o valor de asterisco P, ou seja, é o conteúdo da variável apontada por P antes do incremento.
Depois que essa expressão devolve o valor, a sentença incrementa P, somente P. Entenderam? Então, voltando aqui no slide anterior, essa instrução é equivalente a essa se o P estiver apontando para VI. O Lucas perguntou aqui, deixa eu ver a pergunta dele. Existe algo tipo asterisco P++? Sim, eu posso usar, tá? Só que é desnecessário. Então, quando eu faço esse asterisco P++ aqui, não, nesse caso é necessário sim, tá? Se eu faço esse asterisco P mais, entre parênteses, mais, ele está incrementando o conteúdo da variável apontada por P. Se é o que eu quero fazer, está correta a utilização, tá? É diferente do que acontece se eu omitir o parêntese. Se eu omitir o parêntese, o mais, ele é aplicado somente ao P. Agora, se eu colocar o parêntese, eu estou incrementando o conteúdo da variável apontada por P. Certo? Bom, pessoal, e isso, o Lucas queria saber se podia colocar o parêntese. Pode sim, certinho. É uma coisa que, inclusive, a gente vai explorar daqui a pouquinho, tá? Essa utilização desses parênteses. Então, sem parênteses, vai ficar esta instrução aqui é equivalente a essa. Se o P estiver apontando para o VI, ele vai simplesmente pegar o conteúdo da variável apontada por P atual, vai fazê-la receber J, incrementa P. Quando ele incrementa P, faz o P apontar para o próximo inteiro. Então, se está no vetor, vai para a próxima posição do vetor, tá? Isso pela precedência do operador mais sobre o operador de indireção, operador de incremento sobre o de indireção, é equivalente a eu ter utilizado parênteses assim, ó. É lógico que quando a gente põe parêntese, a gente fica mais claro, né? A gente consegue enxergar exatamente o que vai ser feito primeiro. Então, aqui nesse caso, é o conteúdo da variável apontada por P, antes do incremento recebe J, e aí eu incremento só o P. Equivalente, tá? Pela precedência. E aí, a pergunta que o Lucas fez. E se eu fizer isso? Asterisco P entre parênteses mais. Isso aqui vai incrementar o valor da variável apontada por P, tá? Vai incrementar o conteúdo da variável apontada por P. E nesse caso, o valor devolvido pela expressão como um todo é o conteúdo da variável apontada por P antes do incremento, porque o mais está depois, então é um pós-incremento, e em seguida vai incrementar o conteúdo da variável apontada por P. Bom, falamos apenas dos pós-incrementos, tá? E se eu utilizar pré-incremento? Eu posso escrever isso aqui, ó, asterisco mais P. Lembrando, aqui fica bem claro, né? Porque o mais está mais perto do P, a gente entende melhor. O que ele vai fazer aqui? Ele vai incrementar o conteúdo, incrementar o P, ou seja, vai fazer com que o P aponte para o próximo elemento do vetor, e aí vai pegar o conteúdo do novo valor de P, tá? O conteúdo da variável apontada pelo novo P. Então, eu andei no vetor, fiz o P e apontar para o próximo inteiro, e aí peguei esse inteiro. Eu também posso fazer isso aqui, ó, mais asterisco P, que seria parecido com esse aqui do parêntese, só que com um pré-incremento, tá? Então, aqui o que ele está fazendo? Incrementa o conteúdo da variável apontada por P, tá? Então, incrementa o conteúdo da variável apontada por P antes e retorna esse novo valor. Entenderam essas pequenas diferenças? Então, aqui, quando a gente está utilizando pós-incremento, e é equivalente quando a gente fala do decremento, pessoal, fica um pouco mais confuso, tá? Porque eu tenho o asterisco bem pertinho do P e o mais também bem pertinho. Aí eu tenho que saber precedência se eu estiver ignorando parênteses, tá?
Então, asterisco P++ sem parêntese nenhum, nada mais é do que o conteúdo da variável apontada por P naquele instante, e aí eu incremento somente o P. Ando com P. Agora, se eu coloco parêntese, se eu quero incrementar o conteúdo da variável apontada por P, eu tenho que colocar parêntese. Agora, no pré-incremento, e similarmente, é claro, no pré-decremento, fica mais fácil de ver. É o que estiver mais perto que vai ser executado primeiro. Então, aqui, incrementei o valor de P, ou seja, andei com o ponteiro, e peguei o conteúdo da variável apontada por esse novo P. Agora, se eu quiser incrementar o valor da variável apontada por P, basta colocar mais asterisco P, que ele vai pegar o conteúdo da variável apontada por P e vai incrementar. Certo? Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar. E aqui sim, pessoal, agora faz sentido aparecer aquele trechinho de código, tá? Esse trecho de código é equivalente ao que a gente fez antes, ou seja, somos de um vetor, só que usando a aritmética de ponteiros e os operadores de indireção e pós-incremento, tá? Ele vai realizar a mesma coisa que o outro fez antes. Então, a soma precisa também ser inicializada com zero. Aí eu inicializo o P fazendo ele apontar para o primeiro elemento do vetor e vou fazer um while. Enquanto P for menor do que o endereço do Vmax, eu faço a minha variável soma, receber o valor que está nela até então, mais, e aí a gente usa as regras de precedência aqui, ó. Conteúdo da variável apontada por P. Vai somar o elemento que está sendo apontado por P naquele momento. E aí tem esse mais. Como mais, o operador de pós-incremento tem precedência sobre o de direção, esse mais faz com que eu pule para o próximo elemento do vetor. Ele incrementa só o P, tá? Bom, vamos voltar lá no Gini para a gente entender e ver funcionando. Nosso mesmo exemplo aqui, pessoal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comentar esse trechinho do for, a gente já viu que ele funciona, e vou descomentar o trechinho do while. Então, agora eu vou fazer a minha soma utilizando... Vou até mudar a soma lá para baixo. Não, vou deixar aqui mesmo. Vocês conseguem entender, né? Então, tá aqui. O programa continua praticamente igual, tá? Continuei inicializando com valores aleatórios de 0 até 10. Imprimo o vetor gerado. Faço a soma receber zero. E aí, faço P apontar para o V0, ou seja, P recebe o endereço do primeiro elemento do vetor, o V0, enquanto P for menor que o endereço de Vmax, soma recebe soma mais asterisco P++, ou seja, o conteúdo da variável apontada por P, e após eu obter esse conteúdo e fazer a minha soma, eu incremento o P, porque o operador de incremento tem precedência sobre o operador de indireção, tá? E ao final, imprimo. Então, vamos testar de novo. Salvei o programa. Vou compilar e executo. Pessoal, de propósito, tá? Eu não setei semente nesse programa aqui para a gente sempre ter o mesmo resultado, 43, tá? Então, ele gera os mesmos elementos e a gente viu que a soma novamente dá 43, que a gente já viu na última execução, realmente é a soma desses 10 elementos gerados, tá? Bom, se eu quisesse
fazer um pré-incremento aqui, o que eu teria que fazer? Se eu fizesse um pré-incremento, pessoal, ele primeiramente iria andar com o elemento, tá? E se ele andasse primeiro, ele não iria somar o 10, ele iria sair do vetor. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui, ele não iria somar o 10, vejam, tá? Ele iniciou o P apontando para o V0, e aí ele fez asterisco mais P. Como assim? Ele incrementou o P, fez o P apontar já para o elemento da posição 1 e pegou o conteúdo. Vamos fazer o teste? Não vai dar o que a gente queria, tá? Não vai dar 43. O que aconteceu aqui, pessoal? Entendem o que aconteceu? Quando eu fiz o pré-incremento, já de cara ele pegou, chegou aqui dentro, ele está apontando para o V0, tá ok, esse endereço está certo, e aí ele chegou aqui, incrementou, foi para o V1, pegou o conteúdo apontado por V1 e somou, tá? Conteúdo apontado V1. E continuou fazendo isso, até que chegou aqui em algum momento, ele estava no V9, né? Porque o nosso vetor vai até 10, é de 10 posições. Ele chegou aqui no V9, a condição do P estava válida, ele incrementou, ou seja, foi para o V10, que não faz parte do nosso vetor, e aí pegou o conteúdo dessa variável, que é um nicho. Por isso que deu esse valor esquisito aqui. Ele somou de 1 até 4, e aí somou o lixo que está na posição 10, tá? Então, isso aqui não funcionaria como a gente deseja, certo? Tá? Então, vamos voltar do jeito que estava, para deixar bem certinho, para liberar o código funcionando para vocês. Então, aqui, 43. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não compreendeu como que faz isso para funcionar com o while, utilizando os operadores de incremento e de indireção? Bom, ninguém tem dúvida, então vamos continuar, pessoal. Surgir alguma dúvida, é só me falar. Compartilhar a apresentação com vocês novamente. Então tá aqui, a gente acabou de testar esse código. Bom, agora vem uma coisa interessante, que a partir deste momento na aula, a gente não vai terminar essa aula hoje, provavelmente, tá, pessoal? A gente vai terminar na segunda-feira. Nós vamos entender algumas coisas a respeito de vetores um pouco melhor, tá? Eu vou começar dizendo que o identificador de um vetor, ele pode ser usado como um ponteiro para o primeiro elemento do vetor, tá? Então, no momento que eu declaro um vetor V, por exemplo, como esse aqui, neste quadradinho, ó, nesse retângulo, isso aqui declarou um vetor chamado V com 10 inteiros. Esses elementos estão dos índices 0 até o índice 9. Tá? Eu posso trabalhar com esse nome V como se ele fosse um vetor normal, como se ele fosse um ponteiro, normalmente, tá? Então, isso aí vai simplificar para mim a aritmética com ponteiros e vai tornar os meus códigos um pouquinho menos mais versátil, tá? Então, eu posso trabalhar de maneira como se eu tivesse com ponteiro. Daqui para mais para frente, a gente vai ver que, na verdade, nós estamos com ponteiro, tá? Por isso que eu posso utilizá-lo como ponteiro. Usando V como ponteiro para o primeiro elemento do vetor, eu posso modificar o conteúdo de V0 da seguinte forma. Ao invés de fazer V0 recebe 7, eu posso fazer asterisco V recebe 7. Ou seja, o conteúdo da variável apontada por V recebe 7. Olha, isso aqui, como V é o nome do meu vetor, eu posso dizer que V
contém o endereço do primeiro elemento do vetor, tá? Mas como eu declarei dessa maneira, eu sei que a partir dali tem 10 elementos, na verdade, tá? Então, se eu pego e coloco o conteúdo da variável apontada por V recebe 7, eu estou fazendo com que o primeiro elemento, o elemento da posição 0 de V, receba 7. E eu também posso modificar o conteúdo de V1 utilizando V mais 1. Ó, aritmética de ponteiro. Se com V eu acesso o primeiro elemento, o V0, V mais 1 eu acesso o segundo elemento, o V1, e assim por diante. Então, se eu quiser alterar o conteúdo do elemento da posição 1 do meu vetor V, eu posso fazer conteúdo da variável apontada por V mais 1, recebe 12. Então, o parêntese deixa tudo bem claro, né? V mais 1. Se V é o endereço do primeiro elemento, V mais 1 é o endereço do segundo elemento, o elemento do índice 1 do vetor. E aí eu vou pegar o conteúdo da variável apontada por esse endereço e faço receber 12. Ficou clara essa notação? E se eu esquecer o parêntese? O que acontece se eu esquecer os parênteses, pessoal? Nessa última instrução, alguém tem alguma ideia do que vai acontecer? Tem? Acontece sim. Se eu pegar aqui, o Lucas respondeu nada, o que vai acontecer? Se eu esquecer os parênteses, ele vai falar asterisco V mais 1. Conteúdo da variável apontada por V mais 1 recebe 12. Pode fazer isso? Eu estou fazendo uma constante receber outra constante, pessoal. Eu estou fazendo um valor receber outro valor, tá? Não vai dar certo. E aí vai dar um problema, porque o que eu vou ter aqui, se eu esquecer o parêntese, é um valor. Ele não é o que nós chamamos, vocês quando estudarem compiladores vão ver esse termo, é o tal do L-value. Um L-value nada mais é do que um nome que pode aparecer à esquerda de um operador de atribuição. Então, é algo que pode ter um valor atribuído a ele. Então, é o value, né? Então, quando você obtiver aqui, aplicar o asterisco V, o operador de indireção ao V, você pegou o conteúdo da variável apontada por V, ou seja, o V0, mais 1. Isso vai retornar um número inteiro para mim. Então, eu não posso atribuir um inteiro a um inteiro, tá? Um valor inteiro a um valor inteiro, tá? Não vai retornar uma variável aqui, não. Ele retorna o conteúdo de variável. Se eu esquecer de usar o parênteses, tá, pessoal? Desse jeito que tá aqui, tá certo. Então, desse jeito aqui, ele vai fazer V mais 1. Receber o endereço de um elemento que está uma posição à frente do V, que é o endereço do primeiro elemento do vetor. E aí, peguei o conteúdo da variável apontada por ele, fiz ele receber 12. Aí dá certo. Tá? Bom, então vamos continuar, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo. Então, agora, dado que eu sei que o nome de um vetor pode ser utilizado como um ponteiro, eu posso dizer, de uma maneira bem geral, que V mais I é o mesmo que o endereço de VI, tá? Se V é o endereço de V0, V mais I é o endereço de VI. E, de maneira similar, agora utilizando o operador de indireção, se eu sei que V mais I é o endereço do elemento da posição I do meu vetor, quando eu aplico o operador de indireção a esse endereço, é a mesma coisa que eu obter o conteúdo do elemento VI, tá? E o que é mais importante, eu posso utilizar ambos os formatos de maneira indistinta, tá? Então, se eu quiser o endereço do elemento da posição I, eu posso simplesmente fazer, ó, V mais I. Se eu quiser o conteúdo do elemento que está na posição I,
eu posso fazer simplesmente conteúdo de V mais I ou VI. Tanto faz, tá? Então, em outras palavras, pessoal, índices de vetores, quando a gente está utilizando esses índices, isso nada mais é que uma forma de aritmética de ponteiros que está sendo realizada, tá? Esse par de colchetes aí é um operador para mim, é um operador que me permite acessar elementos de um vetor, e o que é feito, na verdade, é olhar o elemento que está ali e fazer uma aritmética do elemento que está entre colchetes com o endereço especificado pelo nome do vetor, tá? Então, o fato de que a gente consegue utilizar um vetor, o nome de um vetor, como um ponteiro, vai facilitar a programação de estruturas de repetição que percorrem vetores, tá? Então, vejam aqui, nós temos 2 trechinhos de código que a gente já vai ver ali no Dini, tá? Então, vejam aqui nessa primeira, que nós temos uma estrutura de repetição que faz exatamente o que a gente já fazia antes, ó. Isso aqui é exatamente o que a gente viu, tá? Soma recebe zero, aquele primeiro exemplo. P recebe o endereço de V0, P é menor do que o endereço de Vmax, P mais mais. E aí eu fiz soma receber soma mais asterisco P, o conteúdo da variável apontada por P, e ao final imprimir a soma. Isso a gente já viu que funciona. Bom, mas a gente acabou de ver que o nome de um vetor nada mais é do que o endereço do primeiro elemento do vetor. Que eu posso trabalhar com o nome do vetor como se fosse um ponteiro. Bom, então eu posso melhorar essa minha estrutura de repetição e ao invés de ter que ficar utilizando essa notação, utilizando o endereço de V0, eu não falei que tá aqui, ó, que o nome de um vetor ele é o endereço do primeiro elemento, então se eu quiser fazer V0 receber 7, eu posso fazer asterisco V receber 7, conteúdo da variável apontada por V recebe 7, então V tem esse endereço para mim, endereço do elemento V0. Então eu posso, ao invés de fazer P recebe o endereço do elemento V0, eu posso fazer P recebe V. Quando eu faço P recebe V, eu estou fazendo P receber o endereço do início do vetor, ou seja, o endereço do primeiro elemento. E a minha condição de permanência pode ser P ser menor do que V mais max. O que é esse V mais max? É o endereço de V na posição max, que já está fora do vetor. E a cada iteração P mais mais. Percebam que a única coisa que eu alterei aqui, ó, é a inicialização. Ao invés de fazer P recebe endereço de V0, eu estou vendo P recebe V. E ao invés de P ser menor do que o endereço de V max, eu estou colocando P menor que V mais max. É a mesma coisa, tá? Porque V nada mais é que o endereço do primeiro elemento do vetor. Tá? E aí, o resto continua igual. A cada iteração eu ando com P uma posição para a direita, eu incremento P, e a cada iteração também eu faço soma, receber soma mais o conteúdo da variável apontada por P. Tá? Bom, vamos olhar lá no Dini de novo como que isso vai funcionar. Alguém me perguntou aqui, deixa eu ver. Se tirar o parêntese, asterisco V fica igual a 11. Eu não entendi. Você colocou tan, não vou rincar aqui, Lucas. Ah, tá. Deixa eu ver o while. While V menor do que max. Não. V menor do que max não, tá? Porque max é um número inteiro. V é um endereço. Então, o V, não, daqui a pouquinho a gente vai ver no próximo slide, tá, Lucas? Você não pode fazer V mais mais, não, tá? Porque V, o nome do vetor, ele vai ser uma constante. Eu não posso andar com ele, não. Não posso incrementar, tá? Próximo slide a gente já vai falar sobre isso. Bom, eu vou compartilhar de novo o Dini para a gente conseguir ver isso aí funcionando.
Continuamos no mesmo exemplo, pessoal. Só que agora eu vou comentar, vou deixar esse aqui comentado do jeito que estava. Vou comentar esse aqui também, porque a gente vai fazer outro teste. Então, vejam que o teste que a gente vai fazer é exatamente aquilo que nós acabamos de ver nos slides, tá? Então, agora, eu substituí o endereço de V0 por V. Substituí o endereço de V max por V mais max. Só isso. E aí, ao final, eu mando imprimir. Então, o nosso programa, nesse instante, faz isso aqui, ó. Declarou o i, o vetor, a soma, o ponteiro p, inicializou o vetor com valores de 0 até 10, imprimiu o vetor e inicializou a soma com 0, tá? E aí fez esse for que nós acabamos de ver lá nos slides. P inicializado com V, P é menor que V mais max, P mais mais. E aí a cada iteração, soma recebe soma mais o conteúdo da variável apontada por P. E ao final, imprime o resultado da soma. Vamos testar? Então, novamente, P menos WOL, exemplo 1.cpp, e vai gerar um EX1 para mim. Ponto barra EX1. Aqui. Lembrando, estou sempre gerando os mesmos números para ficar mais fácil o nosso teste. Gerou números de 0 até 10 aqui no meu vetor, e a soma deu 43. Funciona certinho, tá? Alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Então, olha que interessante, ó. A gente acabou de ver que o nome de um vetor, quando a gente declara, ele é um endereço, tá? E, como ele é um endereço, eu posso trabalhar com ele de maneira bastante similar a que nós trabalhamos com ponteiros, tá? Por que que eu falo de maneira bastante similar? Porque algumas coisas eu não vou poder fazer. E a gente já vai ver. Vou voltar para o slide. Então, tá aqui, tá? Onde a gente parou. E aí vem a observação bem discreta em vermelho, tá? Que é exatamente a pergunta que o colega de vocês acabou de fazer. Eu poderia usar direto o P para ficar andando com ele, como um ponteiro e ir incrementando a cada passo? Não. Então, apesar de eu poder utilizar o identificador de um vetor como um ponteiro, ele é um ponteiro que não vai poder receber um novo valor, não, tá? Eu não posso atribuir um novo valor ao V. Qualquer tentativa de fazer isso vai levar a um erro, tá? Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, por exemplo, se eu estivesse andando num trechinho de código em um vetor e eu quisesse andar nele enquanto eu estivesse passando por elementos diferentes de zero e parar na hora que eu chegasse no zero, ó, enquanto o conteúdo de V for diferente de zero, e aí V aqui dentro, isso aqui daria erro, porque eu estou querendo mudar o conteúdo de V, tá? Se a gente quiser ver algo semelhante, só para a gente entender, deixa eu voltar aqui no Dini de novo, para a gente testar isso. Aqui o Dini. Então, se eu quiser por exemplo, não usar o P, então eu tiro isso aqui, não inicializo, vou tentar andar só com V, tá? Depois eu vou voltar, tá, pessoal? Volto do jeito que estava. Enquanto... deixa eu ver. Então, vou fazer aqui. Vou deixar o P apontar para V, só que ao invés de andar com P, eu vou tentar andar com V, tá? Então, o P está apontando para a mesma posição, fazer V menor que P mais max. E aí, fazer V a princípio, a gente pode pensar que isso aqui é equivalente, mas não vai ser, tá? Então, vê o que eu fiz aqui. Eu fiz o P apontar para o mesmo lugar. Então, P é um ponteiro.
ele contém o mesmo endereço que V armazena, e aí eu vou fazer, enquanto V for mais max, incrementar o V a cada passo. E aí eu faço soma receber o conteúdo da variável apontada por V. A princípio, pessoal, isso aqui funcionaria da mesma maneira, tá? Só que ao invés de andar com o P, como eu estava fazendo antes, eu estou andando com o V. Olha o que vai acontecer. Vou salvar, vou tentar compilar. Erro, tá? Simplesmente invertir P e V, que a princípio deveria funcionar, mas aqui não vai funcionar, porque o V, eu declarei ele como sendo um vetor, ó. V é um vetor. E aí esse nome é uma constante, ele não pode ser incrementado. Então veja o erro que deu aqui, ó. Cannot increment value of type int 10. Não posso incrementar isso aqui, tá? Por que que ele não permite que eu faça isso? Porque eu perderia o vetor, eu perderia o começo do vetor como V, tá? Apesar de que eu sei que eu armazenei ele em P, isso poderia não ter acontecido, eu poderia ter simplesmente tentado incrementar o nome V em algum momento, e aí eu perderia o vetor, ele não deixa que eu faça isso, tá? Por isso, vamos voltar aqui do jeito que estava antes, a gente já viu que não funciona fazer dessa maneira. Então, vou voltar aqui, pessoal, de uma maneira um pouco mais inteligente, tá? Vou compartilhar a tela inteira, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui. Então, não podemos incrementar o nome de um vetor. Não posso atribuir outro valor ao nome de um vetor. Então, aqui tem um testezinho, mais um testezinho, tá? Em que a gente utiliza o nome do vetor como ponteiro. Então, vejam aqui, daqui a pouco a gente já vê no Gini. Eu defini um n igual a 10, e na minha função principal, eu declarei um vetor de tamanho n e um ponteiro para inteiros p. E aí, isso aqui equivale a fazer com que P receba o endereço de V0. Então, o P está apontando para o vetor também. Enquanto P for menor do que V mais N, ou seja, enquanto P estiver dentro do meu vetor, P for menor do que o endereço de V na posição N, P mais mais. A cada iteração eu incremento o P, faço P andar no vetor. Olha o scanf. O que o scanf recebe, pessoal? O primeiro parâmetro é o formato da string que ele é uma string dizendo o formato do que ele vai ler, o que ele espera ler. E aí, o segundo parâmetro é onde ele vai armazenar esse valor. Então, se ele vai ler o inteiro, aqui ele tem que ter o endereço de um inteiro. Mas meu P já é um ponteiro para inteiro, ou seja, ele já é o endereço de um inteiro. Então, aqui, como P é ponteiro, não é inteiro, é um ponteiro para inteiro, eu não preciso colocar o E comercial, tá? Então, o P já contém o endereço no qual ele vai armazenar o valor. E aí, no meu printf, eu quero imprimir esses valores lidos em ordem inversa. Então, eu vou usar o P novamente para me ajudar. Eu faço P recebe V mais N menos 1. Esse é o endereço do último elemento do vetor, ó. V mais N menos 1 é o último elemento do vetor. Endereço do último elemento do vetor. E aí, a condição de permanência é P ser maior ou igual a V. Eu estou andando para trás, ó. Ele vai parar quando ele sair do vetor. Então, a última iteração dele é quando o P chegar no V, que é o primeiro elemento do vetor. O endereço do primeiro elemento do vetor. E a cada iteração, P menos menos. Ele anda um inteiro para trás, está andando para trás no vetor. E aí, agora, prestem atenção que o printf vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Dado que P é um ponteiro para inteiro, no scanf eu não preciso passar o E comercial, basta passar o nome P. Mas no printf, como o P não é mais um inteiro, eu vou ter que pegar e usar o operador de indireção para obter o inteiro. E aí eu preciso colocar asterisco P, conteúdo da variável apontada por P.
E aí, vou pular uma linha ao final, tá? Alguém tem alguma dúvida até então? Eu vou colocar aqui, pessoal, para a gente executar, tá? E a gente faz uns testezinhos no programa, tá? Então, tá aqui. Vou abrir o nosso outro teste. Por exemplo, 2. Opa, abri a coisa errada. Cliquei no 3, tá? No 2 que eu quero ir. Esse aí é o exemplo que nós acabamos de ver lá, tá? Vou rodar. Então, lembrando, um vetor de tamanho n, um ponteiro para inteiros. Para ler, eu vou fazer o p ser inicializado no vetor v. Então, p recebe o mesmo valor de v, ou seja, é o endereço do primeiro elemento. Enquanto p for menor do que v mais n, que é o endereço do elemento que já está fora do vetor, ele anda para frente. Scanf, porcentagem de p como segundo parâmetro. E na hora de imprimir, p inicializado com o endereço do último elemento do vetor. Então, p recebe v mais n menos 1. Enquanto p for maior ou igual a v, ele vai imprimir o conteúdo da variável apontada por p e depois vai decrementar. Tá? Então, vou compilar aqui. G++, menos wall, exemplo 2.cpp, menos o ex2. Compilou, ponto barra ex2. Pessoal, agora ele quer que eu leia, tá? Eu vou ter que informar 10 números. Eu vou informar, bastante criativa como sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, em ordem inversa, ele imprimiu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prestem bastante atenção aqui, tá, pessoal? A gente pode cometer alguns errinhos por causa do nosso costume. Então, ó, imagina que como eu falei, tô usando scanf, então aqui vai ter que ser endereço de P. O que vai acontecer se eu fizer isso? Vou compilar? Um warning. Vejam que é um warning, não é um erro, ó. O formato especifica o tipo ponteiro para inteiro, mas o argumento tem tipo int asterisco asterisco, int pointer pointer. Isso aqui, pessoal, a gente ainda não viu, tá? É algo possível de fazer. É um ponteiro para um ponteiro, tá? Essa questão de utilização de ponteiro, ela pode ter vários níveis. Ponteiro nada mais é que o endereço. Se eu quiser o endereço de um ponteiro, vai ser isso aqui. Então, ele deu um scanf, ó. Eu estou esperando ler o inteiro, só que eu passei o endereço de um ponteiro. Então, eu estou guardando esse inteiro lido num ponteiro. Tá errado. Mas ele deixou rodar. Mas deu um warning. Olha o que vai acontecer aqui. Vamos compilar. Já compilou, vamos executar. Informe 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele não conseguiu fazer a impressão em ordem inversa, tá? Por quê? Porque na hora de ler aqui, pessoal, eu tô guardando tudo no lugar errado, ó. Ele deu um problema nessa execução, tá? Então, vocês viram que o programa gerou um executável, mas esse executável gerado aí tá errado, tá? Bom, então aqui quando ele fez a leitura, ele está pegando, olha o que ele está fazendo. Ele fez o P ser inicializado com o valor, e quando ele fez, por que isso aqui deu errado? Vamos entender novamente. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer com que eu guarde, eu estou fazendo P andar no vetor, e eu estou querendo fazer com que os valores lidos vão para dentro do vetor e que o meu P esteja consistente. Saiu a partir da primeira posição, e quando eu fiz P++, ele foi para a próxima posição, certo? Só que aí a espertinha aqui fez o quê? P recebe V, ok, tá lá na posição do endereço do começo do vetor.
na primeira iteração, e aí eu fiz o scanf na primeira iteração, e ao invés de guardar no primeiro elemento, eu passei aqui endereço de P. Onde que ele guardou, pessoal? Ele não guardou lá no V0, ele guardou no P, em cima do P. E aí eu incrementei. Quem que eu incrementei? O valor lido, tá? Eu já não estou mais andando no vetor. Então, por que que esse meu programa deu erro? Porque o meu laço ficou infinito aqui. Tá? Eu pedi para ele informar 10 números, mas só que aí eu perdi essas iterações aqui, tá? Quando eu fiz a leitura da primeira iteração e coloquei endereço de P, eu acabei de sobrescrever o meu P. Aí eu incrementei esse valor que eu forneci como entrada, que no meu caso foi 1. P é menor que V mais N? Muito provavelmente, porque o endereço é muito maior. E aí eu sobrescrevi de novo com 2. Então eu fiquei aqui eternamente, tá? Então foi por isso que o programa não parou. Eu nem cheguei nesse outro for. Como vocês devem ter visto aqui, ó, depois que eu fiz a leitura, ó, que eu entrei com o último número, nem apareceu em ordem inversa, porque eu não saí do for, tá? O meu for tá aqui, eu tô presa nele, ele tá esperando eu chegar no V mais N para poder sair, eu não vou chegar, tá? Alguém ficou com alguma dúvida nisso, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Por que não vai chegar no V mais N, Lucas? O Lucas perguntou, por que que não vai chegar no V mais N? Olha, o V é o endereço de onde está armazenado o meu vetor, tá? Começo do meu vetor. Provavelmente é um número bem grande, certo? Eu posso até fazer a execução aqui e mandar imprimir. Quando eu deixei aqui na minha leitura, eu errei o meu scanf. Ao invés de colocar P, que seria o endereço para onde eu quero ler o valor, eu coloquei operador de endereço P. O que ele está fazendo aí? Ele está pegando e passando o endereço de P como parâmetro para o scanf, Lucas. Ou seja, no momento que o scanf está esperando que você digite um número, e você digitar esse número, ele vai guardar onde? No P. Mas o P é o ponteiro que você está utilizando para percorrer o vetor. Então, você acabou de perder o P aqui, tá? A sua condição de permanência nesse laço é enquanto P for menor do que V mais N. Eu entrei aqui na primeira iteração com valor 1. Então, P já passou a valer 1. Ele perdeu o valor com o qual ele foi inicializado. E aí eu faço P++. O que o P vai ficar valendo? Aqui, quando eu fiz essa leitura do 1, eu estou imaginando que lá na posição 1 da memória tem um inteiro. Quando eu faço P++, ele vai para a próxima posição de um inteiro. Provavelmente, bem antes da posição inicial do V, do valor que V tinha. Tá? Então, eu vou ficar aqui, ele vai sair com o valor de P++, bem menor do que o valor em que ele deveria parar, e aqui eu poderia ficar entrando com vários outros números. Tá? Então, vamos executar de novo aqui o que vai acontecer, mas deixa, antes, eu vou imprimir aqui para vocês, vou colocar um while, aumentar o for, para vocês verem onde o P está inicialmente. Vou imprimir o P. Como P é ponteiro, tem que usar porcentagem P, né? Vamos ver que eu estou corrompendo P. Então, é o P que está me dizendo que eu vou andar dentro do meu vetor e vou guardar na posição correta. E aí, quando eu faço a leitura dessa maneira, eu estou corrompendo P. E aí, eu vou colocar aqui também, só para a gente... O que é o V mais N, tá? É onde eu deveria chegar com P. Vou imprimir até antes desse informe dos denúmeros.
É onde eu tenho que chegar com o P, tá? Então, eu vou colocar aqui o V mais N é igual a porcentagem P de novo. E aí vou imprimir. Lá uma linha. É onde eu devo chegar, ele vai imprimir. E aí eu vou imprimir a cada iteração do for o valor onde o P está, para vocês verem que na primeira iteração, antes do P++, ele está no valor válido, mas aí eu dou um scanf e eu corrompi o P, e por isso que eu fico no laço infinito. Então, compilei, ele deu warning, tá? Warning já te diz que alguma coisa está errada. Você está esperando que aqui seja ali, tenha o endereço de um inteiro, que você tenha o endereço de um ponteiro para inteiro. Vamos executar. Ó, opa, olha onde que eu tenho que chegar. Nesse número aqui. Informe 10 números. Ó, entrou no laço. Olha onde que eu tô. Eu tô num valor, também hexadecimal, ó. Eu tenho que chegar no zero. Aqui é um número em hexa. Veja que termina com 04 é 8. Eu tô com 04 C0. Ok? Eu tenho que andar mais 10, mais 9 elementos depois desse. E aí eu peço, informe 10 números. 1. Olha onde que foi parar o meu endereço do P. Mudou totalmente, pessoal. Eu corrompi o P, tá? Eu fiz lá no meu P ter um valor errado. E aí, 2, 3. Vou colocar um número diferente. Vou colocar 15. Ó, mudou. Lembrando que eu tô trabalhando com hexa aqui. E aí eu vou continuar, pessoal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ó. Eu nunca vou chegar naquele valor, tá? Só se eu der muita sorte que eu chego no valor, mas percebam que aqui, ó, já não tô nem mexendo com o vetor só tinha 10 posições, eu tô guardando não sei onde na memória. E em algum momento, isso aqui, ó, na verdade eu tô guardando não sei onde na memória, não, eu tô guardando exatamente nas posições que eu estou manipulando na memória. Eu tô incrementando P, eu estou lendo na variável P, estou guardando sempre lá naquela mesma posição, e aí estou incrementando, tá? Estou guardando sempre na variável P, tá? É sempre no mesmo lugar que eu estou guardando. E aí eu estou incrementando o P. Em algum momento eu posso estar... Eu vou ficar aqui no laço infinito, tá? Alguém tem alguma dúvida? Você entendeu, Lucas? Mesmo com um número bem alto, tá? Mesmo com um número bem alto. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai guardar esse número bem alto lá no P, vai incrementar o P e muito provavelmente ele não vai estar na posição do V mais N. Só existe uma chance disso aqui dar certo. Se eu conseguir chutar o valor exatamente do P, do V mais N, tá? Então, eu vou colocar um número bem alto aqui. O programa ainda está executando, né? Aqui, ó. Continua. Laço infinito. Tá bom, Lucas. Todo mundo entendeu, pessoal? Por que que deu errado o programa desse jeito? Então, vamos voltar do jeito que estava certo, né? Deixa eu tirar esses printfs aqui para liberar certo vocês. Agora sim. F, desse jeito aqui funciona. Como eu tô com bastante preguiça agora, né? Pronto, em ordem inversa é igualzinho, né? Não, isso mesmo, Lucas. O Lucas perguntou se seria com asterisco. Não, é sem o asterisco, é um endereço, tá? Se eu colocar asterisco P aqui, ó, o que que ele vai fazer? Asterisco P é um inteiro e não o endereço de um inteiro. Então, vamos compilar. O que que ele vai fazer? Ó, novamente é um warning. Então, ele vai pegar e vai... Vamos executar.
segmentation fault. Tá? Porque o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma leitura, e eu coloquei asterisco P. O que P contém? P contém o endereço de V. Aí eu peguei asterisco, peguei o conteúdo da variável naquela posição. Tá? Só que ele espera um endereço. Então, se ele pegou, ele vai pegar o valor que está armazenado na posição V0, que eu não sei qual é um lixo qualquer, e vai tentar guardar o inteiro lido nesse endereço. E esse endereço não me pertence, e por isso deu segmentation fault, tá? Então, ele sempre vai pegar aqui o segundo parâmetro e vai ver, vou guardar nesse endereço, tá? Nessa posição de memória. Pessoal, ficou claro? Todo mundo entendeu isso aqui? Bom, então, como vocês estão vendo aqui, tem mais algumas coisas que a gente vai ver, mas a gente vai continuar na aula que vem, na segunda-feira. Os slides estão lá disponíveis para vocês. Eu só vou tirar aquele trechinho que apareceu a mais e vou atualizar, mas é basicamente a mesma coisa que a gente viu até agora. E na aula que vem a gente continua com essa nossa apresentação, tá? Vou fazer o lançamento das presenças de vocês. Só um momentinho. Eu vou abrir o Syscad. E aí eu vou olhar na listagem de pessoas que estão aqui no nosso... Pois é, eu gosto de jogar também, Lucas. O Lucas perguntou desse ícone do Tomb Raider aqui. Mas só que eu sou meio fracassada nesse jogo. Eu me perco com a Lara Croft aí. Mais mato ela que qualquer outra coisa. Deixa eu colocar aqui, pessoal. Isso, eu joguei bastante Lara Croft. Eu não era mais criança, né? Mas eu joguei bastante. Pessoal, como a gente costuma fazer, tá? Eu vou lançar. O Lucas fez uma pergunta. Soma zero. Ah, tá. Eu vou fazer a chamada e daí a gente tira essa dúvida. Lucas Gomes. Vou lançar ausência para todo mundo. E aí eu vou lançando presença para quem está aqui na listagem, tá? Se eu não lançar para algum de vocês, por favor, me avise. Aí você pode me avisar no final, professora, nossa aluna lançou para mim. Então, dia 3 de abril, tá aqui. Alberto não está aqui. Andrews também não. Beatriz está. Caio também. Cláudia também. Clóvis não. Daniel Rossati está. O Rodrigues não. O Strack também não. Derek também não. Diego está aqui. A Heloísa não. Emanuele está. Gabriel Faustino também está. Giovanni não. Gustavo Borges também não. D'Amico está. Eleonardo também está. Os dois Igors estão. Isabela também. Jean não. João Pedro está aqui. João Victor de Souza não, mas o Victor de Brito
Está. A Joyce também. Cassie também. Kim também. Luan não está. Lucas Ferreira Barbosa está. Lucas Gomes também. O Luiz Carlos não. Marcos Vinícius também não. Maria Luísa também não. Os Mateus também não tem ninguém aqui. Aí o Otávio está aqui. Paulo Guilherme não está. Pedro Henrique de Queiroz Ramos não está. Pedro Henrique Descenzo Roste está. Rostei. Pedro Henrique Janine também. Rafaela também está. Ronan não está. Thomas está. Vanessa não. Vitor de Assis também não. Vandresso sim. Winton sim. E Iago sim. Deixa eu gravar. Teve mais uma pergunta aqui que eu já vou responder a respeito de avaliação. Winton, professora, como a senhora vai avaliar caso não voltem às aulas presenciais? Boa pergunta, Winton. Não sei. Então, vamos ver o que vai acontecer, tá? Se nós chegarmos nessa situação, eu vou avaliá-los de alguma maneira e vamos conversar ali, os professores da Facom e também, lógico, a UFMS vai ter que dar o aval sobre tudo isso, sobre como vai ser feita a avaliação, tá? A gente vai ter que fazer alguma avaliação à distância e eu não sei qual seria. Tá? Idealmente seria se a gente conseguisse tipo um laboratório virtual para vocês conseguirem fazer as questões que eu propuser para vocês e eu conseguir fazer essa correção, seria assim, tá? Se eu conseguir fazer isso. Mas eu não sei realmente e vamos ver como que vão ser as definições, tá? Eu ainda estou trabalhando com a esperança de que a gente volta nesse semestre e aí nesse período da nossa volta, a gente já vai ter andado bastante com a disciplina, a gente faria essas avaliações lá tranquilamente no laboratório. Agora, se nós não voltarmos, eu vou ter que arranjar alguma outra maneira de fazermos isso, tá? Bom, pessoal, é isso. Eu que agradeço, Winton. Eu vou, por enquanto, a gente não vai ter avaliação de prova aqui à distância, tá? O que eu posso fazer é passar o trabalho para vocês fazerem. Eu acho que não, tá? Alguém me perguntou aqui, deixa eu ver quem. É que só apareceu aqui na tela. O Igor perguntou: corre o risco do semestre não ser validado por ser somente AD? Não, tá? Porque nós estamos numa situação emergencial, foi liberado pela UFMS que a gente possa fazer essas atividades, tá? Até as instituições de ensino médio, ensino fundamental estão fazendo atividades EAD para não perder esse período, e como a gente teve essa possibilidade, foi a reitoria definiu isso, tudo vai valer, tá? Eu só não sei exatamente como que vai ser a questão da nossa avaliação, mas vai valer sim, tá? A ideia da gente ter continuado não é só para a gente ficar ocupando o nosso tempo, é para a gente não prejudicar não prejudicar de forma alguma o andamento do curso, né? Então, vocês ainda têm um pouco de curso pela frente, mas tem gente que está para se formar, então a gente não pode parar com a vida enquanto isso, tá? Então, vai funcionar, mas não sei exatamente como que a gente vai fazer a avaliação se a gente continuar até o final do semestre. Desse jeito. Mas vai ser resolvido. Bem tranquilos. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu sei que o Lucas Gomes fez uma pergunta aqui, eu vou até responder, seria interessante que todos vocês vissem, tá? Ele passou um trechinho de código que vocês podem ver aí no chat
soma recebe zero, soma recebe, oh! Soma recebe soma mais, entre parênteses, conteúdo, aí entre parênteses, P++, e aí mais. Bom, vamos ver o que isso aqui faz. Esse P++ dentro do parênteses vai incrementar o P, tá? Então, andou com o P. Fez o P já ir para a próxima posição. E aí, ele pegou o conteúdo desse ponteiro, tá? Então, por exemplo, na primeira iteração, como foi feito o P++, ele... Não, isso aqui vai ser depois, né? Isso aqui é pós-incremento. Então, ele pegou o conteúdo da variável apontada por P agora, que é o V0, certo? E aí... Nossa, que confusão que você fez aqui com a minha cabeça, né? Na primeira iteração, ele retornou, como é tudo pós-decremento, pós-incremento, ele pegou o conteúdo do primeiro elemento, tá? Ok, atribuiu na soma o primeiro elemento. E aí, aqui entre parênteses, ele fez P++, andou com P. O P foi para a próxima posição. E aí, pegou o conteúdo da variável apontada por essa nova posição. E fez mais novamente. Ele incrementou o elemento. Tá? Então, aqui, o que ele fez? Ele andou com P após a atualização de soma, pegou esse conteúdo e fez mais. Tá? Então, ele incrementou a próxima posição. Certo, Lucas? A gente pode testar ali no nosso código, tá? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ele somou o conteúdo atual do V0, aí ele incrementou o P, fez com que ele apontasse para V1, e pegou o conteúdo de V1 e somou mais. Vamos testar aqui. Exemplo 1. Tá, pegou aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, tá? Soma mais... Vou copiar o trechinho de código que você colocou aqui, ó. Opa! Tentei copiar, mas não deu certo. Então, tentar de novo fazer a cópia aqui. Vamos ver o que vira. Não. Exemplo 1 ainda. A gente poderia ver para... Ele deu a soma, deu 29, você viu, né? Vamos imprimir o vetor também? Depois, para a gente entender? Ele mudou o vetor também, tá? Então, você vê que aí ele está pulando um pouco mais. Vamos de novo. Compilei. Ó, ele modificou o conteúdo do vetor também, tá? Então, ele fez aqui. Ele estava inicialmente, vejam que todos os elementos, ó, começou com o elemento da posição, ele fez o P apontar primeiro para o primeiro elemento, e aí fez soma, recebe.
soma mais, e aí ele pegou o conteúdo da variável apontada por P. Ah, tá. Então foi tudo para a próxima iteração. Olha o que ele fez aqui. Ele pegou o conteúdo da variável apontada por P atual, que seria o 10, e colocou na soma, tá? Ok. E aí ele fez esses mais mais. Só que o mais mais dele, ele pegou primeiro e fez o mais mais no conteúdo e incrementou o elemento da posição 0 ainda, e depois incrementou o P. Então, olha, vejam que os elementos aqui no resultado, o elemento da posição 0 passou a valer 11. E aí ele, nossa, que coisa louca. Nem eu tô entendendo direito o que ele fez aqui. Pessoal, quem quiser acompanhar essa solução, pode acompanhar. Quem já quiser deixar a reunião, pode deixar, tá? Sem problema nenhum. E aí eu vou terminar essa gravação e aqui eu vou tentar entender com o Lucas qual que deu o problema, né? O que aconteceu exatamente nesse trechinho de código, tá? Uma boa tarde para vocês, um bom final de semana e na segunda-feira nós continuamos com essa parte dos vetores. Até mais, pessoal.